Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindos ao canal Recalculando a Rota e nós estamos aqui hoje para falarmos sobre a lição da nossa revista Betel Dominical, lição de número 6. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre o Gênesis. Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Gênesis é o livro do início, o livro da criação. E Deus desperta Moisés e inspira Moisés a escrever esse livro para que nós, no futuro, o povo de Deus, tanto a nação de Israel quanto a igreja, entendesse desde o início Deus criando todas as coisas, de onde veio todas as coisas, porque quando a gente olha para essa imensidão do universo, para essa natureza fantástica e tudo funcionando perfeitamente, hoje o cientista, sabendo que as distâncias da Terra para o Sol, da Lua para a Terra, faz com que o planeta seja viável à habitação, seja viável para que a vida humana exista aqui. Então, quando a gente vê toda essa grande obra funcionando perfeitamente, nada mais natural do que se perguntar de onde veio tudo isso. A ciência hoje tenta explicar de algumas outras formas, mas a Bíblia, desde os tempos antigos, já afirma: Deus criou todas as coisas. E quando a gente busca em relatos antigos, de civilizações antigas, nós vamos ver, principalmente na cultura babilônica, alguns relatos falando de um Deus criador. O Moisés recebe a iluminação divina para entender e deixar claro que foi o Deus que chamou a Abraão, a Isaac e a Jacó, que libertou o povo do cativeiro ali no Egito, que estabeleceu eles na terra de Canaã, a terra que foi prometida a Abraão. Então, o Moisés ele escreve esse livro para nós entendermos as origens de todas as coisas, desde a origem do universo, desde a origem da humanidade, de onde viemos. A Bíblia é a resposta para as perguntas mais difíceis que o ser humano faz. As perguntas existenciais. Qual o motivo de estarmos aqui? Por que Deus nos criou? Ele nos criou à sua imagem e semelhança. E nos criou para que nós pudéssemos refletir a sua glória. Nós somos a coroa da criação. E através da raça humana, do ser humano, é possível conhecer a grandeza da criação de Deus. Entendendo que se trata do início de todas as coisas, quando a gente chega aqui na lição de número 6, nós encontramos também o início da história da redenção. O livro do Gênesis relata diversas situações dos caminhos que a humanidade após a queda seguiu, das intervenções drásticas que Deus teve que fazer, como a intervenção do dilúvio, a intervenção em Babel, para que o povo se espalhasse pelo planeta. Mas depois de relatar a origem de diversos povos, quando chega no capítulo 12, a história bíblica se afunila e concentra na história de um homem e da sua descendência. E começa o capítulo 12 com o chamado de Deus a esse homem. Esse homem é Abrão, que depois vai se tornar Abraão. E aí, quando a gente chega aqui nesse ponto, a gente tem aqui também o início do processo de redenção. Aqui é a gênese do chamado de uma nação. Nação pela qual viria a semente da mulher, aquele que carrega a promessa desde o Éden, de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E é aqui nesse chamado que há uma promessa, a promessa de bênção para todas as famílias da terra, de ser bendita todas as famílias da terra, da maldição que foi colocada lá no Éden ser retirada através da semente e da família de Abraão. O título da lição é A Bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. O chamado e a promessa que é feita aqui no chamado a Abraão
Nós sabemos hoje, depois da história ser percorrida e já ter sido escrita, nós vimos o Cristo, o Verbo de Deus, que estava com Deus criando todas as coisas, vir, se encarnar, morrer e ressuscitar. Morrer não por causa de culpa ou de pecado que cometeu, mas por causa dos nossos pecados, os pecados da humanidade que estava sobre a humanidade desde o Éden. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre eles e sobre as suas pisaduras, sobre os seus ferimentos, diante de todos os ferimentos, de toda a dor que ele sentiu ali no Calvário, nós fomos sarados, nós fomos perdoados. E é no Gênesis, é aqui no relato de Gênesis 12 que nós encontramos a promessa a Abraão, o chamado de Abraão, para Abraão começar uma trajetória nova, uma jornada nova, uma jornada de experiências com Deus. E nós vamos ver o que podemos aprender com Abraão a partir desse chamado. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe e seja abençoado por esse conteúdo. Eu estou tentando aqui estabelecer uma nova forma de trabalhar, sem aprofundar muito nos tópicos, mas buscarmos, de alguma forma, encontrar no texto bíblico, no texto de referência, informações que vai enriquecer, que vai contribuir para a sua aula, para que você possa ministrar a sua aula e, de alguma forma, esse conteúdo venha te ajudar, venha contribuir com o desenvolvimento da sua desenvoltura aí enquanto professor da Escola Bíblica Dominical. Então, o título da lição, como eu disse, é As Bênçãos de Abraão, chega a todos por Jesus Cristo. O texto áureo está em Gálatas 3:9, que nos diz: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, todos aqueles que aceitaram a fé, que receberam a Cristo, estão sendo benditos com as promessas que foram feitas a Abraão, assim como Abraão foi bendito. Assim como Abraão pôde ver o que Deus havia preparado para ele, o próprio Jesus, quando relata dos filhos de Abraão, ali em João capítulo 7, ele diz que o próprio Abraão conseguiu contemplar o que Jesus estava vindo fazer, a promessa que haveria de ser cumprida. E ele fala que o próprio Abraão conseguiu ver isso e se regozijou do dia em que o Cristo viria. Então Jesus diz isso e nós não sabemos se foi uma visão ou se apenas uma compreensão do que Deus havia para a humanidade através da sua família. Mas o próprio Jesus dá testemunho disso. A verdade aplicada nos diz que no nosso passado não define o nosso futuro quando Deus intervém em nossa história. Nós vemos aqui um homem que é criado em um ambiente de grande idolatria e que o seu futuro provavelmente estava destinado a uma vida distante de Deus, do Deus criador dos céus e da terra, mas quando Deus chama a Abraão, automaticamente o seu futuro é mudado. Às vezes, o ambiente em que nós estamos pode não ser o mais propício para que a vontade de Deus, o plano de Deus seja estabelecida, mas nós precisamos entender que isso não é empecilho, porque quando Deus chama, Deus nos tira desses ambientes que podem nos impedir, Deus nos chama para uma jornada de aproximação dele, e é o que acontece aqui com o patriarca Abraão. O texto de referência está em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 4, que nos diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então nós vemos aqui um chamado de fé, de alguém que é preciso sair do ambiente onde ele está acostumado, de um ambiente familiar, para um local que ele nem imagina para onde está indo.
E o que é interessante é justamente esse ponto. Ele está em um ambiente idólatra e Deus precisa tirar Abraão desse lugar para que seja construído uma nova personalidade, para que seja construído novas referências, novas experiências a partir de um relacionamento onde Deus é a direção. Então, muitas vezes, o que é preciso acontecer para que a bênção de Deus seja manifesta, para que o projeto de Deus se desenvolva na nossa caminhada, nas nossas vidas, passa por esse momento, por essa necessidade de que nós saiamos de certos ambientes, de ambientes confortáveis, de ambiente onde a gente já está acostumado com tudo e com todos, para que o trabalhar de Deus, para que o projeto de Deus seja estabelecido. Para que não os nossos planos, os nossos projetos sejam alcançados, mas para que o propósito e o projeto de Deus prevaleça e seja estabelecido através da nossa vida. O projeto de Deus não era um projeto para a vida de Abraão, um projeto que não alcançaria apenas a vida de Abraão, mas que alcançaria a todos. Versículo 2: Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Detalhe: o Abraão não tinha nenhum filho, um homem já de 75 anos, como nós vamos ver aqui no versículo 4, e que não tinha nenhum filho. E aí, alguns comentaristas dizem, mas Abraão era novo, para o tempo da época, era alguém muito novo. Mas se a gente pegar a genealogia desde Sem, que é de onde começa ali, a partir de Noé, um dos 3 filhos de Noé, que é Sem, Cã e Jafé, e Abraão descende de Sem, ele é um semita. Sem foi pai aos 100 anos do seu primeiro filho. E quando a gente vai lendo ali aqueles nomes difíceis, né, aqueles nomes bonitos para a gente colocar nos nossos filhos, todos eles, a maioria, são pais com 30, 35, 29, mas na faixa de 30 anos. Eles se tornam pais. O pai de Abraão foi pai de Abraão com 70. É uma exceção. Mas Abraão já está com 75 quando ele é chamado para sair do meio da sua parentela. Então, Abraão tem que ter fé o suficiente para sair de onde ele está, do meio da sua parentela, e tem que ter fé o suficiente também para acreditar que vai ser pai de uma grande nação. Porque até então ele não tem filhos. E aí nós vamos ver no decorrer da história de Abraão que Abraão vai ser pai com 100 anos, já em uma época que ele considerava ser impossível. Então ele não está tão novo, porque com 100 anos ele já acha difícil ser pai. Porque a gente vai perceber que na genealogia, apenas 100 sendo pai com 100 anos. Por quê? Se a gente acompanhar o tempo de vida, antes do dilúvio era uma coisa, após o dilúvio é outra perspectiva. O 100 da genealogia apresentada aqui é o que vive mais tempo, é o que vive 600 anos, vive 100 anos até ser pai, e após ser pai ele vive mais 500 anos. É um caso interessante aqui de se avaliar, que apesar de Abraão viver em um local de muita idolatria, Abraão é contemporâneo de Sem. Sem, que conviveu com Noé, que participou do livramento ali no dilúvio. Esse homem que conhecia exatamente o Deus que os livrou, que mandou chuva e livrou, e que queria repovoar a terra a partir daquela família. Sem, que viveu 600 anos, quando Abraão nasce, ele está com 385 anos. Fazendo os cálculos aqui a partir da genealogia, 385 anos. Quando Abraão parte, sai do meio da sua parentela, da região ali da Babilônia, né, que é a antiga Babilônia, e nessa época Ur se situa no local onde foi constituída a Babilônia, depois, posteriormente. Hoje é a região ali onde é o Iraque, o atual Iraque. Abraão
sai aos 70 anos e Sem está com aproximadamente 460 anos. Então, quando se fala em dilúvio, em destruição da humanidade, as pessoas pensam assim, não, mas foi longe, né? Tem muito tempo isso. Isso aconteceu há 300 anos atrás, mas as pessoas diziam, olha, tem um velhinho aqui, tem um senhor de 400 e tantos anos, de 300 e tantos anos, que vivenciou. O nosso tataravô vivenciou esse tempo. Então, apesar da idolatria, pelo que a gente olha, se olhar com um olhar um pouquinho mais, com a lupa, um pouquinho mais acurado para a situação, nós percebemos que é possível que haja testemunho de um Deus verdadeiro. E uma situação dessa é o suficiente para fazer com que um homem pare para ouvir a esse Deus. A Bíblia não diz detalhes sobre essas situações, mas a gente também precisa entender que a Bíblia ela tem um foco. É direcionar para a vinda do Messias. Direcionar para apontar a necessidade da vinda de um Messias, porque houve uma queda quando Deus criou todas as coisas. Após Deus criar todas as coisas. Mas, às vezes a gente precisa gastar um pouco de tempo, pegar uma calculadora, fazer um pouquinho de cálculos, né? E esse homem, já de idade avançada para ser pai, ele recebe a promessa, né? E sabendo que todos os seus antecessores foram pais bem mais novos. O próprio Ló, que é sobrinho dele, é filho de um irmão um pouco mais novo que ele, um pouco mais novo que o Abraão. Então, ele já tem sobrinhos grandes. E um desses sobrinhos que se tornou órfão e ficou morando com seu pai, resolve ir embora também com seu tio. Tinha uma aproximação muito boa e resolve ir com seu tio. Nós precisamos observar os detalhes aqui para a fé desse homem, que é capaz de deixar tudo, deixar principalmente um ambiente seguro para peregrinar, para se tornar um aventureiro a partir de uma promessa que Deus faz a ele. E a promessa, inclusive, de se tornar pai de uma grande nação, quando na ótica da época, ele já estava de idade bem avançada para ser pai. Depois de um tempo peregrinando, depois de 15 anos, a própria esposa dele chega a dizer, olha, se Deus falou que não é Eleazar, o nosso servo que vai ser o herdeiro, então você vai precisar se deitar com a escrava. Nós precisamos dar uma ajuda a Deus. Ela chega até a culpar a Deus. Ela diz, olha, já que Deus me impede de ser mãe, então já que Deus não está fazendo o serviço dele direito, a gente precisa dar uma mãozinha para Deus. E nós vemos a história do patriarca, o quanto isso foi prejudicial, mas esse não é o foco da lição. O fato é que parecia ser tardio. Então, com esses dois versículos, nós aprendemos aqui duas coisas já importantes. A primeira é que muitas vezes Deus vai precisar nos tirar de lugares confortáveis, porque os lugares confortáveis pode ser um empecilho para que nós avancemos. O ambiente em que nós estamos pode ser um empecilho para que o projeto de Deus não se desenvolva. E é preciso, muitas vezes, Deus nos tirar de certos lugares. Então, com Abraão, nós aprendemos que Deus vai nos tirar de situações que são confortáveis, porque nós precisamos avançar. A outra coisa que aprendemos é que, por mais que as situações pareçam ser difíceis, pareçam ser improváveis, Deus cumpre as suas promessas. Por mais que possam se dizer, mas está tarde demais para isso. Já não é possível mais na ótica humana. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não há coisas impossíveis para Deus. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho isso aqui muito interessante, e eu costumo fazer uma relação daqui com a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse princípio que o Verbo de Deus encarnado ensina aos seus discípulos e deixa registrado para que nós possamos aprender com esse princípio, né? E ele diz, porque assim como vocês
perdoa, vocês também serão perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Então, esse princípio de quando eu faço por alguém, aquilo retorna para mim. E aí ele está dizendo isso a Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não precisa, Abraão, você se levantar para amaldiçoar ninguém e nem para abençoar ninguém. O próprio Deus está dizendo a ele: eu me encarregarei de abençoar os que te abençoarem. Eu me encarregarei de amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu vejo muita gente hoje perdendo tempo, clamando a Deus, pedindo: Deus, vai lá, faz, né? O Senhor está vendo o que eles estão fazendo contra mim, contra a igreja. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Aqui nós vemos esse princípio de colheita estabelecida pelo próprio Deus. E aí o ponto-chave: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bênção e maldição vem a partir de como as pessoas se relacionam com Abraão. E à medida em que as pessoas aceitam o pacto que é feito com Abraão, a partir do momento em que as pessoas entendem todo o processo que é feito com a família, com a descendência, e essa descendência que culmina na vinda do Cristo, do Filho de Deus, que vem através da família de Abraão. Aqui está a bênção que quebra toda a maldição, que passa a tornar bendito os que eram antes malditos, através da semente de Abraão. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O comentarista chega a dizer que no último capítulo destaca a lealdade de uma mulher que parte com seu marido. Enquanto nós vemos nos relatos bíblicos mulheres que se colocam como um empecilho para os seus esposos, nós temos aqui uma mulher que caminha com seu marido nessa caminhada de fé. E a partir dessa caminhada, a partir dessa aceitação, há um desafio que é colocado por Deus a esse homem e a sua esposa. Nós percebemos tudo o que Deus fez. Tudo o que chegou até nós, que nos alcançou. O Abrão, quando ele é chamado, ele parte da sua terra já com servos, com propriedades, com bens. Não era um homem que saiu para alcançar bens materiais. Ele sai não em busca de riquezas. Abraão já era um homem bem de situação. Mas Deus promete que o nome de Abraão seria engrandecido. Deus diz que engrandecerei o seu nome. E de fato o nome de Abraão hoje é conhecido na maior parte dos países. Considera-se que no mínimo, metade da população mundial já ouviu falar no nome desse homem. Então Deus cumpre a sua promessa. Assim como cumpriu o fato de abençoar todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, deixa isso muito claro. Quando ele fala: ora, a promessa fora feita a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como uma só. E a posteridade é Cristo. Quando Deus faz a promessa a Abraão e aponta a posteridade, o apóstolo Paulo está dizendo que aponta para o próprio Cristo. E aí nós encontramos Jesus, já depois de ressuscitado, indo a Emaús, junto com 2 discípulos. Quando ele vê que aquelas pessoas estão tristes, porque Jesus tinha morrido, já era domingo, e aquelas pessoas até ouviram falar de um túmulo vazio, de mulheres que tinham ido ao túmulo, que Pedro tinha ido lá, mas eles estão retornando para casa. Caminham uma tarde inteira para chegar em casa, em Emaús. E aí, quando ele começa a falar, ele vai citando: não era necessário que o Cristo padecesse? E aí o texto diz que
o viajante, que era o próprio Cristo, diz àqueles dois homens que desde Moisés ele vem citando profecias. E aí quando fala desde Moisés, é preciso a gente entender que ele está dizendo desde os primeiros escritos de Moisés. Quando fala Moisés e os profetas, quando fala Moisés, está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, desde a queda, desde os primeiros capítulos de Gênesis, quando Deus dá a sentença ao homem, à mulher e à serpente, ele faz uma promessa. Desde o primeiro momento, um cordeiro é morto para cobrir a nudez gerada pelo pecado do homem. E o cordeiro que cobre de fato o pecado e a nudez do homem de forma definitiva é o Filho de Deus, é o Cristo. É Ele que limpa, que tira o pecado do mundo, que desfaz, que tampa a nudez que o homem entende que se encontra desde a queda. E Moisés é que escreve esse texto dizendo que todas as famílias seriam abençoadas. O Gênesis já começa a nos dar esse gostinho do que de fato seria consumado quando Cristo entrega-se na cruz, quando ele toma o último cálice, dizendo: está consumado, o cálice da consumação. Quando nós lemos a história de Abraão, desse homem que sai, que faz uma caminhada de fé, nós precisamos tomar por inspiração, sermos inspirados a ouvir a voz de Deus. Sempre, primeira coisa, ouvir a voz de Deus. Conhecendo os propósitos de Deus, o que Deus realizou através da vida de Abraão, nós também sabemos que esse Deus, ele nos chama para um propósito. O propósito de hoje já não é mais estabelecer nação, é estabelecer uma igreja. E muitas vezes vai ser necessário nós deixarmos o ambiente que estamos, o ambiente que gera corrupção. Aqui, eu não estou falando de ambientes bons, não. Abraão estava em um ambiente corrompido, um ambiente que não tinha Deus como único Senhor. Então, todo ambiente que você estiver, que vai te atrapalhar de ter um relacionamento verdadeiro com o único Deus e com o propósito que Ele tem para a sua igreja, para o seu reino, Ele vai fazer com que você saia disso. E é preciso nós ouvirmos a voz desse Deus quanto a isso. E outra coisa de extrema importância, quando nós olharmos para Abraão, nós precisamos sempre contemplar um Deus que realiza a sua promessa, e essa promessa se cumpriu. Através dessa promessa que é feita aqui, e de um povo que peregrina, que começa a peregrinar com Abraão, depois peregrina com o seu filho, com o seu neto, que peregrina depois voltando do deserto. Esse povo que é construído uma história que é relatada no Antigo Testamento. Através desse povo, a promessa de Deus se cumpre e nós fomos alcançados por tamanha salvação. Então, olhar para a história de Abraão é olhar para um Deus que cumpre a sua promessa. Olhar para a história de Abraão é entender que esse Deus tem compromisso com o seu projeto, com o seu propósito e que nos convida a fazer parte. Abraão foi convidado para fazer parte e através dele todas as famílias da terra serem benditas. O convite de Deus hoje é para eu e você. E o próprio Cristo desferiu esse convite. Ele disse que nós seríamos testemunha. A partir de agora é nós que temos a missão de levar essa mensagem que faz com que todas as famílias da terra sejam benditas. Abraão cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu legado, cumpriu a sua missão. Mas o convite para eu e você é olhar para a vida desse patriarca e sermos inspirados por ele, a quando chamados, e já fomos chamados, mas entender, discernir as situações em que Deus nos separa, nos tira de ambientes que
impede com que nós desenvolvamos um relacionamento que leva ao cumprimento do propósito eterno dele. Então, que eu e você possa olhar para a vida do patriarca, sermos agradecidos a Deus, que chamou o patriarca e que fez com que os planos dele se cumprissem. O livro de Jó diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E o plano de Deus se cumpre piamente. Agora cabe a nós aceitarmos as bênçãos de Deus, já ministradas a nós na cruz do Calvário, e também aceitarmos a missão de deixar tudo para trás e olhar para o único objetivo, que é de fazer Cristo conhecido de todas as nações e fazer com que todas as famílias da terra sejam benditas através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Um abraço, fique na paz.